Agora vem a nossa história, parte 3. Exatamente como este mês, no mês de maio, só que de 1699, a vila de Camamu ganhou notícia, ganhou assunto lá na capital, na capitania da Bahia. Isso tudo por causa de duas mulheres. Elas eram africanas e foram identificadas como africanas do Gentil da Guiné, que eu acho que era a ignorância por não saber as nações registravam as mulheres de qualquer modo. Então conheçamos a história exatamente no maio de 1699, de Anastácia e de Grácia. Os nomes até rimam, mas vamos resumir as histórias. Ambas eram escravizadas em fazendas vizinhas pertencentes à vila de Camamu. Uma vila era um pouco distante da outra, mas nada que uma navegaçãozinha de canoa à noite, depois de passar um dia inteiro trabalhando para os seus senhores, que não desse jeito dela se encontrar. E essa amizade, então, foi bastante frutífera. Frutífera e também ela era extremamente necessária. Pensemos num tempo como aquele, com dificuldade de curas, com várias doenças graçando a população, as pessoas desconheciam remédios, outros meios, e elas, africanas, conhecedoras das ervas, conhecedoras de óleo de animais, conhecedoras de várias técnicas muito mais avançadas do que aquelas sociedades portuguesas que aqui estavam desconhecendo a nossa flora, a nossa mata, a nossa fauna, o nosso rio e como eles poderiam curar as pessoas de diversas doenças. Nesse caso, no 8 de maio, exatamente 8 de maio, uma carta chegou a Salvador, né? A denúncia foi feita. Eu estou tentando ver o nome do senhor aqui, é o Padre Francisco Antônio da Conceição. Pois é, ele era religioso pela Madre Santa Igreja e ele disse que foi por descargo de consciência que ele precisava relatar o que estava acontecendo lá no interior, no sul da província da Bahia, que era justamente o caso de duas mulheres famosas africanas pretas que estavam sendo acusadas de feitiçaria, de ter pacto com o demônio e que as pessoas pagavam muito a elas, que elas estavam até ganhando dinheiro nos horários de folga. E quando é que elas folgavam? Pela madrugada, afinal elas acordavam muito cedo, trabalhavam o dia inteiro. Mas toda essa ignorância e toda essa denúncia era para dizer que, na verdade, as duas eram enfermeiras, curandeiras, bezedeiras. Elas fechavam feridas, elas curavam as mulheres de aborto, de infecção, de erisipela. Todos os problemas eram resolvidos através dessa medicina natural que essas duas médicas, que essas duas mulheres sábias praticavam à noite. Mas é claro, quem denunciou era o padre e as testemunhas eram brancas, mulheres desses homens brancos que diziam que essas mulheres negras eram feiticeiras. Ou também, quem denunciava, também escondido, precisava dos serviços delas. Afinal, quem é que tinha 20 mil réis sobrando para pagar por um remédio ou por uma consulta? Mas o certo é que Grácia e Anastácia atenderam durante muitos anos na madrugada. E onde seria o lugar de atendimento? Lógico, se elas viviam na senzala dos seus senhores, elas encontraram um lugar nas matas e passaram a fazer aquele ponto de encontro de atendimento. Os atendimentos ocorriam na madrugada. Tudo isso criou o imaginário de que elas eram bruxas, temíveis, feiticeiras. E então, essas duas mulheres, né, extremamente poderosas, elas tinham a fama de que fechavam o corpo para que arma e para que outras doenças não pudessem atingir essas pessoas. Foram denunciadas, mas elas não foram arrastadas ao Tribunal da Inquisição, né? Por sorte, não estavam mais não estavam nas garras dos inquisitores e nem dos visitadores. Mas elas fizeram
com que, durante muito tempo, a região de Camamu e a população escravizada, as mulheres com as doenças, com seus problemas, que moravam, trabalhavam, que eram escravizadas nas senzalas da região, à noite pudessem pegar seus filhos no colo, pudessem se arrastar até lá e receberem esse tratamento. Uma das coisas mais criticadas era porque elas utilizavam o fogo, inclusive fogo para fechar algumas feridas. E esse fogo criou uma verdadeira história de que aquele fogo era a prova cabal do pacto com o demônio. Mas nós estamos diante de duas mulheres praticando medicina no único horário que era possível, na madrugada. E muitas pessoas. E aí o padre que denunciava se queixava que elas eram muito afamadas em toda a região e que vinham pessoas de muito longe para ser tratadas pelas escravas do gentio da Guiné. Então, toda a nossa admiração para mulheres como Grácia e Anastácia, que no momento de doença, no momento de desespero, elas, apesar de todo o cansaço de um dia inteiro de trabalho, elas se dedicavam na madrugada a curar e a amparar as mulheres e com certeza homens. E eu acho, porque o historiador acha, o historiador imagina, o historiador acredita que as pessoas brancas, certamente, na hora do desespero, corriam em busca do auxílio, da ajuda medicinal dessas duas mulheres. Então, Grácia e Anastácia, em maio, marcando justamente um maio como esse que nós temos. Quem nos dera nós pudéssemos ter Grácia e Anastácia para fechar os nossos corpos. É isso, mais duas mulheres lindas.